Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre compostos orgânicos, ou seja, nós vamos começar a estudar a química orgânica, que é uma área da química que ela é bastante extensa, sendo que existe mais de 1 bilhão de compostos orgânicos. E para a gente começar então a entender um pouco mais sobre o que é química orgânica, será necessário conseguir identificar compostos orgânicos e também dar nome a eles. Basicamente, os compostos orgânicos, eles são substâncias formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Sempre que a gente ver, então, uma substância que possui na sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio, nós podemos dizer que temos ali uma substância orgânica. Só que com algumas ressalvas, nós precisamos entender como que são essas estruturas. No mais simples possível, a definição de um composto orgânico somente precisa de carbono e hidrogênio. Então, dessa forma, a gente tem os chamados hidrocarbonetos. E o que são então hidrocarbonetos? São substâncias que são formadas unicamente por carbono ligado ao quê? Ligado a átomos de hidrogênio, ok? Então, um hidrocarboneto ele somente vai ter na sua estrutura carbono ligado a hidrogênios. É claro que pode haver também as ligações, deixa eu fazer em preto aqui, a gente pode ter as ligações carbono-carbono, tudo bem? Só que, além de carbono-carbono, haverá necessidade de ligações com hidrogênios. Então, vocês observem que aqui no caso dessas estruturas, que são os hidrocarbonetos, não existem o quê? Não existem outros tipos de átomos. Os hidrocarbonetos somente são formados, então, por carbono e hidrogênio. E o próprio nome já deixa claro isso, né? Hidrogênio, carbonetos, no caso, carbono, certo? Então, hidrogênio, carbonetos, no caso, carbono, tudo bem? Então, quando observarmos que a estrutura só possui carbono e hidrogênio, já sabemos ali que então temos um composto orgânico. Existem outras substâncias que também vão possuir o quê? Vão possuir o oxigênio, como eu disse anteriormente. Nós vamos ver as funções orgânicas. Hidrocarboneto é uma função orgânica, tudo bem? Função orgânica. Existem diversas funções orgânicas. E algumas delas, o que acontece? Não são somente formadas por carbono e hidrogênio. Por exemplo, quando falamos numa função orgânica conhecida como cetona, que é aquela que a maioria das pessoas usam para limpar esmalte das unhas, né? Então nós temos lá carbono, uma dupla O, e aí o mais simples das cetonas, né, vai ter, por exemplo, carbonos ligados aqui e um total de 3 hidrogênios em cada um desses carbonos, tá? Sempre lembrando, os compostos orgânicos que são formados não basicamente por carbono, né, e hidrogênio, o carbono sempre tem que fazer 4 ligações. Então nós estamos vendo aqui que esse carbono central aqui, ó, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, tá? Existe uma ligação dupla, tá? E depois ligações simples. Esses outros carbonos aqui, o que acontece? Eles também estão fazendo 4 ligações, certo? Uma, aí depois mais 3 aqui com hidrogênio, aqui uma também, mais 3 com hidrogênio, ou seja, está fazendo 4 ligações. Então, todos eles fazem 4 ligações, tá? Então, quando a gente observa aqui, no caso da cetona, tá? Então, isso aqui é uma substância do tipo cetona. A gente vai aprender sobre outras substâncias. Tem álcool, cetona, ácido carboxílico, tudo bem? Mas observem que existem as ligações aqui, carbono-carbono, né? Então, a ligação de carbono com carbono. E os carbonos também se ligam ao hidrogênio, não só ao oxigênio, né? Então, isso aqui faz a gente diferenciar uma estrutura orgânica de, por exemplo, um ácido que é conhecido como ácido carbônico. O ácido carbônico ele tem a seguinte estrutura: H2CO3, tudo bem? Essa estrutura, na realidade, ela não existe. Isso daqui é o que? É uma
é uma forma de você ter balanceado na água, ou seja, um equilíbrio químico entre o quê? Entre a água e o gás CO2, tá? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que CO2 ele não tem ligação com hidrogênio, tá? Então, você só tem o gás CO2. Você pode ver que não tem ali nenhum hidrogênio ligado na estrutura. Todos os outros hidrogênios estão ligados ao quê? A um oxigênio, ok? Então, quando se tem esse equilíbrio aqui, nós não temos uma substância orgânica. Por quê? Porque nós não temos ali uma estrutura que tem carbonos ligados a hidrogênio. Ou seja, a estrutura mais básica para um composto orgânico, para uma substância orgânica, é o hidrocarboneto. Então, todos os compostos orgânicos têm que ter ligação carbono-hidrogênio. Ou seja, quando nós temos lá o O2, né, o CO2, que é ligado a oxigênio e ligado a oxigênio, ou seja, você pode ver que o carbono está fazendo 4 ligações, né? 1, 2, 3 e 4. 4 ligações. O oxigênio ele está fazendo 2, que é o necessário para ele, certo? Só que nesse caso não tem nenhuma ligação de carbono com hidrogênio. Isso já exclui completamente o gás carbônico de ser o quê? De ser uma substância orgânica. Então isso é o mais importante para a gente conseguir identificar esses compostos aqui e determinar se são funções orgânicas ou não, tá? Então, o que a gente consegue saber, então? Basicamente, os compostos orgânicos, eles precisam ter carbono ligado a hidrogênio. Se não tiver carbono ligado a hidrogênio, não é um composto orgânico. E a função mais simples de todas são os hidrocarbonetos, que são somente formados por carbono ligado a hidrogênio. Você pode ver que não tem nenhum oxigênio. Mais para frente a gente vai ver que existem alguns compostos com nitrogênio, alguns compostos com enxofre. Só que aí são outras funções orgânicas, tá? Então vão ter, por exemplo, as aminas, que a gente tem o carbono ligado aos hidrogênios, mas também um desses hidrogênios aqui vai ser substituído por um nitrogênio, tá? Então, basicamente, são essas as funções orgânicas que vamos ver ao longo do tempo, mas a mais básica de todas são os hidrocarbonetos, tudo bem? Então vamos lá. Como dar nomes aos hidrocarbonetos? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que eles têm estruturas específicas, ok? Então aqui, ó, por exemplo, que estruturas que a gente vai ter? Nós vamos ter as chamadas estruturas alifáticas e as estruturas cíclicas, ok? E qual que é a diferença de uma para outra? É que as estruturas alifáticas, elas vão ser o quê? Vão ser estruturas que não são cíclicas, ou seja, são estruturas carbônicas abertas. Mais uma vez, estruturas carbônicas, então, somente ligações entre carbonos e hidrogênios, tá? E aqui os cíclicos são estruturas fechadas. E isso fica muito simples da gente observar quando estamos olhando ali uma estrutura em um exercício ou num livro, isso fica muito, muito claro, ok? Então vamos ver aqui como que a gente observa isso. Estrutura, então, dos alifáticos são estruturas dessa forma, né? Então observem que os carbonos estão centrais aqui, né? Poderia ter o que vamos ver mais para frente chamado de ramificações, então poderia existir essa estrutura e no lugar de um dos hidrogênios aqui, vamos dizer, no lugar desse hidrogênio, a gente tem a saída aqui de um outro carbono, né, fazendo, por exemplo, um CH3 aqui, né, poderia ter aqui no lugar do hidrogênio teria um CH3, né, poderia acontecer isso, mas vocês observam que a estrutura ela não é fechada, certo? Ela é uma estrutura aberta, ou seja, ela está completamente linear aqui, tá? Na realidade, essas estruturas elas não são lineares. Elas, quando a gente vai ver como elas se formam, a gente vai ver que elas são mais ou menos assim, tá? Então elas vão formando esses ângulos, tá? Por quê? Porque é uma característica estrutural. Fica muito mais organizado energeticamente e naturalmente dessa forma como eu estou mostrando aqui para vocês do que com essas ligações lineares. Por quê? Porque isso aqui faria com que existisse uma tensão muito grande entre as ligações carbono-carbono. Por quê? Porque se elas fossem completamente retinhas assim,
esses carbonos, eles acabariam tendo aqui uma interação de eletronegatividade muito grande que faria com que essas ligações se rompessem. Então, você tendo carbono aqui em zigue-zague, observem que vai haver uma distância maior aqui entre os carbonos, tá? Isso então faz com que não ocorra uma tensão tão grande nessas ligações, certo? Então a gente vê que os hidrogênios eles vão ficando bem separados também entre os carbonos, né? Eles vão ficando bem distribuídos, ok? Então, essa aqui é uma estrutura alifática, é uma estrutura que ela é o quê? Que ela não é fechada, tá? Então, ela é acíclica. E aí existem o quê? Existem alguns tipos no caso de estruturas dos alifáticos. Existem os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos e os alcadiínos. E também existem algumas estruturas mais complexas, mas observando somente essas daqui por enquanto, tá? O que acontece? Quando nós observamos esses nomes, a gente fala, mas eles são nomes muito parecidos, né? Então, por exemplo, alcanos, alcenos, alcinos. O que está somente mudando? Somente aqui, né? Ó. Então, a gente tem an, o em e o in. O que será que isso aqui significa? Significa que quando você observa a estrutura da substância orgânica, ela vai possuir ligações duplas, ligações triplas ou ligações simples, como ocorre nessa estrutura aqui. Tá? O que são ligações simples? Vocês podem ver que só temos aqui o carbono fazendo uma única ligação com outro carbono. Tudo bem? Então, somente aqui uma única ligação. Por outro lado, se a gente tivesse essa estrutura aqui, ó, vamos fazer então, ó, carbono ligado a carbono, deixa eu fazer um pouco mais para cá, ligado a carbono, tá? Então, só estrutura com ligação simples, tá? Mas se tivéssemos aqui uma ligação dupla, então a gente tem essa estrutura, né? Todos eles têm que fazer 4 ligações, então esse aqui vai ter 2 hidrogênios aqui. Esse aqui vai ter somente um hidrogênio aqui, né? 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui vai ter um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro, e esse aqui ele vai ter um total de 3 hidrogênios, porque ele tem que completar 4 ligações, tudo bem? Então observem que aqui no meio ó, a gente tem uma ligação do tipo dupla, certo? Então observem que faz 2 ligações. Esse daqui vai ser um alceno, tudo bem? E obviamente então quando nós temos uma estrutura dessa daqui, só que em vez de dupla ligação, a estrutura está fazendo uma tripla ligação, tá? Ou seja, aqui também vai ter que sumir esse hidrogênio, porque agora está fazendo 4 ligações. O que a gente tem? A gente tem, então, somente um hidrogênio ligado aqui. Então, nós temos aqui o chamado alcino, tá? Então, ligação simples são os alcanos, então, simples, ok? Ligações duplas são os alcenos. Ligações triplas serão quem? Serão os alcinos, tudo bem? Então, triplas, ok? Então, nós temos essa nomenclatura aqui, an, em, in, simples, dupla, tripla. Então, você vai olhar na estrutura, você vai ver se tem ou não ligações que são diferentes das simples. Os hidrocarbonetos, então, recebem esses nomes de alcanos, alcenos, alcinos. E o que seriam, então, alcadienos e alcadiínos, tá? Bom, parece diferente os nomes, mas na realidade não são, tá? Eles são aqui nomes que só vão indicar a quantidade de ligações duplas, né, que nós temos na estrutura. Então vamos fazer essa substância aqui, ó. Carbono, dupla, carbono, fazendo ligação simples aqui, carbono, dupla, carbono, tá? Vamos colocar os hidrogênios aqui. Esse aqui vai ter 2 hidrogênios, aqui para completar 4 ligações. Esse aqui vai ter somente um hidrogênio. Esse aqui também só vai ter um hidrogênio. E aqui nós vamos ter mais 2 hidrogênios. O que acontece? A gente observa que ele possui agora na estrutura 2 ligações duplas, certo? Então aí nós temos o que? Nós temos um alcadieno. O que significa isso aqui? Di, né? O prefixo di indica 2. Então 1, 2. E o que?
ligações duplas. E a gente sabe que ligação dupla é em. Então, di, que é 2, certo? Mais em, que são duplas. Então, alcadieno significa que nós temos duas ligações duplas, tudo bem? E aí fica simples da gente entender o que são, então, alcadienos. O que seriam alcadienos? Seriam, no caso 2, o que? In, certo? In. E o que é in? São triplas ligações, ok? Triplas. Como que a gente faria isso? Então, como seria um alcadino, a gente teria que vir aqui e alterar a nossa estrutura, tudo bem? Vamos aqui então alterar a estrutura para que a gente poder construir um alcadino. Bom, então a gente sabe que vai ter 3 ligações, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Consequentemente, completar para ter aqui 4 ligações. Então, esse carbono vai ter a ligação com hidrogênio. Esse aqui não vai ter ligação com hidrogênio nenhum, porque já tem 3 aqui com esse carbono e mais uma com esse outro. Esse outro aqui também tem 3 ligações com esse carbono e uma com esse, então completou 4. E aqui somente mais uma ligação com hidrogênio. Consequentemente, o que nós temos? 2 triplas, ok? Se nós temos então 2 triplas, alcadinos, ok? Então é desse jeito que a gente vai dando essa nomenclatura para essas substâncias. Então, nós temos essa estrutura que ela é chamada alifática, que ela é aberta, é uma estrutura acíclica, e ela tem, então, essas formas da gente identificá-las, olhando se a estrutura é aberta e os tipos de ligação que tem lá dentro. Se somente tem ligação simples, an, ligação dupla, em, ligação tripla, in. Se tiver duas duplas, dien. Se tiver duas triplas, di-in, e assim sucessivamente, tá? Aí, quando a gente tem os cíclicos, o que acontece? A nomenclatura é a mesma, só que, no caso, a gente vai adicionar o termo ciclo na frente. Então, cicloalcanos ou ciclanos, cicloalcenos ou ciclenos, cicloalcinos ou ciclinos, né? E eles são o quê? São considerados, se tiver duplas alternadas, tá? Se tiver essas duplas alternadas aqui, eles são chamados do quê? São chamados de aromáticos. Por que aromáticos? Porque são substâncias que são bastante voláteis e elas possuem realmente um aroma. Então, no passado, quando descobriram essas substâncias, elas tinham esses odores e deram o nome de aromáticos para elas, tá? E elas são o quê? São chamados de... elas podem fazer estruturas conhecidas como policíclicas, ou seja, o que é? A gente pode ter vários desses hexágonos aqui juntos, tá? Então pode ter aqui diversos deles juntos, formando como se fosse um cacho de abelha, tá? O que nós vamos observar agora para dar o nome para essas substâncias? Porque imagina, a gente pode ter uma estrutura com 3 carbonos, só com ligações simples, e a gente dizer que é um alcano. Só que se a gente tiver uma estrutura com 20 carbonos e somente ligações simples, vai continuar sendo um alcano? Ela é uma estrutura do tipo alcana, mas ela tem que ter um nome diferente, porque são substâncias diferentes. Então, como que a gente vai dar nome para essas substâncias? Bom, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é contar a quantidade de carbonos. Por que contar a quantidade de carbonos? Porque cada estrutura ela vai ter um nome específico baseado, obviamente, na quantidade de carbonos e como é a estrutura em si, se é aberta ou fechada. Então, vamos lá. Se a gente tiver uma estrutura, vamos fazer aqui um carbono, tá? E esse carbono ele vai ter ligações com hidrogênios, ou hidrocarboneto. Então, somente um carbono e 4 hidrogênios. O que acontece? Quando nós temos essa substância aqui, se tiver somente um carbono, é met. Então, aqui no caso, a gente vai ter somente um carbono. Então, a gente vai adicionar o quê? A gente vai adicionar met. Aí a gente vai olhar para a estrutura e a gente vai ver que só tem o quê? Só ligações simples, né? Carbono com hidrogênio, só ligações simples. Então, a gente vai adicionar an. Então, a gente já sabe que é metan alguma coisa, tá? Como é um hidrocarboneto, sempre, todos os hidrocarbonetos, eles vão terminar com o sufixo O. Tudo bem? Então, sempre vai terminar com o sufixo O, tá? Então, a gente vai adicionar
o O. Dessa forma, então, se a gente juntar todo o nome aqui, nós vamos ter metano. Ou seja, o CH4, tá? Então, CH4, ele é conhecido como metano, tudo bem? Isso aqui a gente tem que decorar, tá? Então, 1 carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 é but, ou seja, tem essas 4 primeiras aqui são as mais diferentes. Dali para frente, dos 5 para frente, o que a gente vai usar? A gente vai usar o prefixo, tá? A gente vai usar o prefixo que vem do grego. Então, pent, ex, hept, oct, non e dec. O que isso quer dizer? Quer dizer que são aqui basicamente as estruturas que vão possuir 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, né, utilizando o prefixo em grego para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pent é 5 em grego, né? Ex vão ser 6. Hept, 7. Lembra, por exemplo, que a gente fala que essa estrutura aqui, ó, é um hexágono? Por quê? Porque tem 6 lados, né? Então, hexágono, né? Significa 6 lados. E aqui, então, a gente vai utilizar esses prefixos a partir do 5. Então, os que você tem que decorar são os 4 primeiros. Met, et, prop, but. Tá? Então, met, et, prop, but. O que vai acontecer? A gente sabe, então, que se tiver um único carbono, met. Se tiver 2, né, a gente vai utilizar no lugar, deixa eu apagar aqui, no lugar de met, a gente vai utilizar et. Então vamos lá, 2 carbonos ligados aqui, tá? Então vai ter somente hidrogênios, ok? Somente hidrogênios. Então ele é um hidrocarboneto. Só de olhar aqui eu já sei que é um hidrocarboneto. Só tem ligações do tipo simples, então o que a gente vai utilizar? Et. Então a gente tem aqui et mais só ligação simples, an mais só ligações carbono e hidrogênio, carbono-carbono, obviamente, mas carbono ligando com hidrogênio, então O. Então, quando a gente soma tudo isso aqui, a gente vai ter o etano, tudo bem? Simples, não é? Bem fácil esse raciocínio, certo? Se tivesse, então, 4 carbonos somente com ligações com hidrogênio, a gente teria o butano, tá? Uma outra característica que eu quero mostrar aqui para vocês. Agora, no lugar de ligação simples, vamos fazer um que tenha uma dupla ligação, né? Então, a gente tem C, dupla C, ou seja, carbono fazendo ligação dupla com carbono, e a gente tem, então, os hidrogênios. Tá? O que vai acontecer então aqui nessa estrutura? Na hora que a gente vai dar o nome para ela, ela tem quantos carbonos? Tem 2, então et. Tá? Mais o que? Ligação do tipo carbono-carbono. Qual que é? Dupla, então é en nesse caso. Então, en. Que estrutura que é essa? Somente tem ligação carbono com hidrogênio, né? Carbono-carbono e carbono com hidrogênio. Então, ele é o que? Vou colocar um mais aqui. Ele é um hidrocarboneto, então termina com O. Então, na hora que a gente soma tudo isso aqui, a gente tem eteno. Então, a gente tem o eteno. Se aqui, no lugar de 2 ligações, fossem 3 ligações, o que a gente ia ter? Se a gente fizer 3 ligações, a gente teria, então, 3 ligações. Continuaria tendo 2 carbonos, certo? Só que aqui, então, no caso, agora a gente vai ter somente a ligação com um único hidrogênio. Então, et mais o quê? Aqui mudaria de en para in, certo? Então, ficaria o etino. Ok? Etino. Muito simples, não é? Essa nomenclatura dos compostos orgânicos. A gente só vai seguindo essa tabelinha aqui. Ah, mas é difícil, eu vou ter que decorar isso. Na realidade, depois que você pega o jeito, nunca mais você vai ter que olhar para essa tabela, tá? Fica muito simples, ok? Então aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura maior, tá? Vamos ver aqui essa estrutura maior. Vamos lá, vamos contar a quantidade de carbonos. Primeira coisa, a gente sabe que é uma estrutura aberta, então não vai ter o termo ciclo na frente. Quando a gente observa a estrutura aqui, ela só tem, nesse caso, só ligações simples. Então eu já sei que é alguma coisa que vai ter an, certo?
Quantos carbonos ele tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, 6. Vamos começar a montar o nome. Então, 6 é X, tá? Olha aqui, ó. 6 é X. Só ligações simples. Então, AN, certo? Só ligações do tipo simples. E ele, no caso, só tem ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Consequentemente, é um hidrocarboneto. Então, termina com O. Nesse caso, então, quando eu somo tudo, eu tenho o nome hexano, certo? Então, temos aqui o hexano. É uma estrutura, então, formada por 6 carbonos, só com ligações simples, e carbonos ligando só entre si e com o hidrogênio. Logo, então, ele é um hidrocarboneto e o nome é hexano. Simples demais, né? Muito tranquilo dar a nomenclatura aqui para esses compostos. Quando nós chegamos nos ciclos, depois a gente vai ter uma aula específica só falando de compostos cíclicos, tá? Mas aqui fica um pouco mais complexo o nome, tá? Primeira coisa que a gente vai olhar, ele está fechado, certo? Então eu já sei que eu vou ter que pôr o termo ciclo na frente, tá? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai contar a quantidade de carbonos. Vamos ver aqui quantos carbonos ele tem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre lembrando, tá, gente? Aqui, ó, nesses vértices das estruturas, que elas se apresentam dessa forma aqui, né? Sempre são carbonos. E quando os carbonos apresentam-se sozinhos, assim, significa que eles estão completos com hidrogênios, tá? A não ser que tivesse uma tripla aqui, né? Aí você não tem que adicionar hidrogênio. Mas aí quando tem então essas duplas dessa forma assim, significa que eles ainda têm os hidrogênios aqui também, tá? Então nós temos essa estrutura aqui. Os carbonos, alguns deles fazendo duplas ligações entre si e também tem essas ligações simples, tá? Então como que a gente vai dar um nome aqui para essa estrutura? Bom, eu já sei que tem o termo ciclo em primeiro lugar, por quê? Porque é uma estrutura fechada, tá? Eu vou tirar aqui só os hidrogênios, né? A gente já sabe que ele é um hidrocarboneto, né? Porque só tem ligação carbono, carbono e carbono e hidrogênio. Então, eu não vou deixar os hidrogênios aqui, a gente já sabe que ele é um hidrocarboneto, tá? Então, ele é o quê? É um hidrocarboneto cíclico. Qual que é o nome de um hidrocarboneto cíclico que a gente viu anteriormente? Né? Se tem os alifáticos, tem os cíclicos. Então, esse aqui é um hidrocarboneto do tipo cíclico, por isso que nós temos o termo ciclo, tá? Contamos aqui a quantidade de carbonos, são 6, então vamos adicionar o termo X também, ok? Então é um ciclo X alguma coisa, tá? Só tem ligações do tipo simples? Não, tem ligações do tipo dupla aqui. A gente vai ver mais para frente que a gente precisa indicar a posição também dessas duplas ligações, tá? Então aqui, especificamente, o que nós vamos ver? A gente vai começar a dar números para esses carbonos. Então aqui, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tudo bem? Então cada um desses carbonos tem um número aqui. São 6, né? E no caso, então, cada um deles é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e o 6. O que a gente vai fazer? A gente vai indicar aonde tem a dupla ligação. Então, se a gente tem aqui, ó, esse carbono, ele tem a dupla ligação aqui nele, ele já tem uma dupla ligação. Então, o carbono 1, ele já tem uma dupla ligação. Então, eu posso colocar aqui, ó, X, né? Aí eu posso colocar 1, porque já tem no primeiro carbono. Aí onde a gente... não é assim, tá, gente? Ó, carbono 1, aí carbono 2 também tem. Eu vou colocar então 1 mais 2. Não, é sempre aonde aparece pela primeira vez. Então apareceu pela primeira vez no carbono 1, tá? No 2, no caso aqui, a gente está fazendo o contrário, né? Deixa eu só alterar a posição aqui, tá? A gente está girando anti-horário, tá? Então aqui 2, aqui 3, 4, 5 e 6, ok? Então aqui, o que acontece? Estamos indo, então, observando nesse sentido aqui. Começou então pelo 1, apareceu a primeira ligação. No 2 já tem essa ligação, que eu já mencionei aqui, né? Aí o que a gente vai colocar? A gente vai colocar uma vírgula. A gente vai para o 3, observem aqui, ó. O 3 já aparece a dupla ligação também. Então 3. O 4 já tem a ligação sendo mostrada já com o 3. E no 5 também, ó. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei ciclo, indicando que ele é uma substância fechada. Tem 6 carbonos no total.
E onde que aparecem as duplas ligações? Aparece no carbono 1, no 3 e no 5. Então, aí o que eu vou fazer? Se eu já escrevi ciclo X 135, eu vou adicionar agora o EN. Tá? Então, adicionei EN aqui. E o que nós temos? Tá? Então, vou colocar um maisinho aqui. Só para a gente saber que estamos adicionando, nós estamos adicionando esses termos aí. Né? Então, EN. E eu sei que ele só tem ligações carbono e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Eu vou adicionar um O aqui. Como que agora eu junto tudo isso aqui? Como que eu vou dar um nome para isso aqui? Bom, eu vou fazer da seguinte forma. Então, vamos somar tudo. Ó. Ciclo X. Aí eu vou colocar, no caso aqui, um tracinho. 1,3,5. Aí eu posso colocar outro tracinho. Em. E aí eu posso juntar aqui. O. Tá? Então, ciclo X135N. O que acontece? Se eu falo esse nome aqui no Brasil e eu falo esse nome aqui lá na China, falo na Finlândia, na Dinamarca, na Escócia, na África do Sul, na Austrália, em qualquer lugar do mundo que eu apresentar esse nomezinho aí, todo mundo vai conseguir montar essa estrutura aqui. Então, se eu falar ciclo X135N, o que vai acontecer? Vão conseguir, então, montar essa estrutura. É claro que, no lugar aqui do X135N, eu poderia usar o trien, ok? Poderia usar. Só que, observem que começa a ficar muito complexo o nome, né? Então, adiciona-se os números para isso. Outra coisa importante aqui, quando a gente vai dar esse tipo de nomenclatura, vocês observam que eu comecei olhando para onde aparece a primeira vez a dupla ligação. Por quê? Porque isso é importante para a gente saber como a gente vai girar na molécula. Então, observem que eu tinha colocado a nomenclatura, né, ou melhor, a numeração iniciando aqui 1, aí 2, 3, 4, tinha colocado horário. Só que, quando a gente observa que a dupla ligação aparece já no primeiro carbono e ele está vindo para cá, né, significa que eu vou alterar agora a numeração. Então, eu não posso ser aqui 1, aqui 6. Aqui tem que ser necessariamente o 2. Tudo bem? Então, a gente tem que observar isso também, para a gente conseguir colocar o nome mais correto possível. Aqui, ó, nessa estrutura central aqui que a gente fez esse exercício anterior aqui, tá? A gente viu que isso aqui é o hexano, certo? Então, vamos substituir agora hexano, vamos fazer aqui como se ele tivesse uma dupla ligação para a gente observar isso. Vamos dizer que a gente não tem esse hidrogênio aqui e não tem esse hidrogênio aqui, tá? Então, a gente tem uma dupla aqui. Então, a gente tem uma dupla ligação bem aqui, certo? Uma dupla ligação aqui. Como que a gente vai dar um nome? Eu vou fazer a numeração. Por onde eu começo? Para aquele que tem a menor possibilidade de chegar na dupla ligação possível. Então, eu tenho que pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se eu começar, também posso fazer por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual que eu tenho que utilizar? O que vai nesse sentido ou o que vai nesse sentido? Bom, eu tenho que utilizar aquele que vai me dar o menor número possível. Então, se eu começar contando por aqui, eu tenho carbono 1, carbono 2. Então, já no carbono 2, já me aparece a dupla ligação. Se eu fizer agora nesse sentido, nós vamos ter aqui, deixa eu até mudar de cor. Vou começar a contar. Então, 1, 2, 3, 4. Apareceria no 4. 2 é menor do que 4, então eu tenho que fazer a contagem nesse sentido aqui. Então, eu tenho que fazer indo nessa direção, ou seja, da esquerda para a direita, ok? Então, vamos lá. A gente não tem esses hidrogênios aqui, certo? Então, a gente tem todos eles fazendo 4 ligações. Como que a gente vai dar um nome para esse daqui? A gente vai ter o seguinte nome. Ele não é cíclico, ele é aberto, então a gente já sabe que ele é alifático. Então, dessa forma, a gente vai contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X. X. Agora, o que acontece? Ele tem uma dupla, então não vai ser mais an, vai ter que ser en, certo? Então, eu sei que é o en. Só que, observem, esse en, se ele aparecer sozinho,
significa que estaria no primeiro carbono. A primeira vez que aparece a dupla ligação estaria no primeiro carbono. Então, dessa forma, se eu escrever hexeno, né, porque é um hidrocarboneto, então vai ter o O aqui no fim, se eu apresentar como hexeno, seria indicando que aqui tem 1 na frente, porque o 1 ele pode ficar oculto. Mas nesse caso, o que acontece? Nós não temos no primeiro carbono, ele já está aparecendo no segundo carbono. Então, eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente. Então, 2, né, mais o eno, tá? Então, como que fica essa nomenclatura aqui? Se a gente somar tudo, a gente vai ter o X, né? Eu escrevi errado aqui, faltou o X, né? Não é? Aqui é X. Então, X traço 2 traço, aí eu posso juntar o eno, né? Eno. Então, o nome dessa estrutura, se tiver a dupla ligação, vai ser X2eno. O que isso quer dizer? Se eu for no Japão e falar X2eno, eles vão conseguir montar essa estrutura. Aqui tem, no nome, tem toda a informação para montar essa estrutura. Uma outra forma, tá? Uma outra forma de representar isso daqui seria da seguinte forma. Em vez de eu indicar aqui, né? Deixa eu colocar um maisinho aqui. Em vez de eu indicar aqui na frente do em o 2, eu poderia colocar aqui na frente também, tá? Aí, no caso, ficaria 2 traço hexeno, tá? É muito comum aparecer assim também, né? Esse 2 aqui já está indicando o quê? Aonde tem o que é o diferente, né? O que é o diferente na estrutura, ou seja, a gente tem tudo ligações simples e de repente aparece uma dupla, esse 2 na frente está indicando que está na posição 2, ou seja, no carbono 2. Isso aqui também serve para a gente conseguir montar essa estrutura. Vale a mesma coisa para cá, tudo bem? Se eu utilizasse esse termo aqui, ó, né? Então, ciclo, né? Aí eu colocaria, ou melhor, até assim fica até melhor, para a gente ver. Quais são as posições? 1, 3, 5, né? Então, 1,3,5 traço ciclohexeno. Isso aqui já me diz o quê? Me diz que, aqui inclusive até pode juntar, tá? Pode parecer até ciclohexeno tudo junto, tá? Tracinho. Então, 1, 3, 5 ciclohexeno. Se eu indicar isso daqui, fica super fácil de eu construir essa estrutura. É muito mais comum aparecer 135 ciclohexeno do que o ciclo X135NO. Por quê? Porque aqui nós temos um nome que vai ficando cada vez mais complexo, né? Às vezes não tem como. Existem estruturas gigantescas que elas têm um monte de funções orgânicas, aí sim tem que aparecer esse 135 no meio da estrutura. Mas quando a gente só tem essa estrutura isolada, a gente pode chamar de 135 ciclohexeno sem problemas, tá? Por quê? Porque nós estamos indicando onde tem as duplas ligações na estrutura cíclica com 6 carbonos fazendo só ligações entre si e com hidrogênio, ou seja, um hidrocarboneto cíclico, tá? Então, pessoal, esse daqui é uma introdução para a gente começar a se aprofundar nas estruturas dos compostos orgânicos. A gente viu então que existem estruturas abertas e estruturas fechadas, e que no caso, que as mais simples de todas, são da função orgânica do tipo hidrocarboneto, que somente tem ligações entre carbono e hidrogênio. Tudo bem? Então essa aqui é só uma introdução. Se for possível, curte esse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para você sempre receber novas aulas de química, especificamente agora de química orgânica. Vou fazer uma série aqui de aulas de química orgânica. Repasse isso daqui para quem estiver estudando química ou que tenha interesse em aprender um pouco mais, esteja no início de uma graduação, esteja fazendo cursinho, né? E até mesmo quem está em geral no terceiro colegial do ensino médio, tá? Repassem isso aí para essas pessoas. Também dê uma olhada no meu outro canal, o Ciência Química, que lá a gente tem um monte de vídeos relacionados com ciência em geral,
mas é claro, ligados à química, né? Então a gente vê muitas coisas ligadas com partículas, átomos, elementos químicos, sempre ligado com química, física, astrofísica, astroquímica, tem até paleontologia, eu trabalho com isso lá. Então, dê uma olhada lá que eu acho que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química.